120 mil crianças nascem com uma paralisia facial que impede o sorriso. Um estudo universitário concluiu que os portugueses estão a rir-se cada vez menos. O estudo foi feito por um professor da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, e envolveu a análise de milhares de fotografias de jornais. Rimos-nos cada vez menos e até sabemos porquê. Sabia que isto está muito mal, pai, isto está mesmo mal, não dá assim muito para rir, muita coisa. Não, os portugueses andam muito pouco risonhos, só o primeiro-ministro. É tudo a aumentar, não é? Dizem que estamos em recessão, está mal, não é? E as pessoas ficam mais tristes, não sei. Eu, aliás, vê-se na rua. Você anda na rua e vê que as pessoas ficam cabisbaixas, não se cumprimentam, não falam. Um investigador analisou 240 mil fotografias de jornal durante 5 anos. Interpretou o contexto, a realidade social, analisou as expressões e chegou a uma conclusão. Notamos que o sorriso largo, que é aquele que se aproxima mais da noção de felicidade, tem vindo a diminuir em detrimento do sorriso superior, do sorriso fechado e em contraponto da face neutra. As mulheres e as crianças são ainda assim os que mais sorriem. Mas a cada ano que passa, o investigador vê menos caras sorridentes. Aponta como uma das principais razões o agravamento da situação económica e social. A crise é um guarda-chuva no qual se inclui tudo. Todavia, as mais de 240 mil fotografias não deixam qualquer dúvida. Há poucas razões para sorrir, mas há quem procure na gargalhada uma terapia. Em Portugal já há 30 clubes do riso. Pessoas que se juntam numa sala porque acreditam que rir faz bem à saúde. Emagrece, oxigenamos o corpo, libera as endorfinas para nosso bem-estar, bombeia o sistema linfático, é um afrodisíaco muito potente. Mas para a maioria, sorrir só depois de um bom motivo. Que estabilizasse a banca e que as coisas ficassem bem, houvesse postos de trabalho, porque infelizmente as pessoas de trabalho não têm. Haver empregos para todos, certeza que fazia sorrir todos. Olha, que a crise passasse mesmo. Que isto está mesmo mal. Ter uns políticos melhores, se calhar. Muito dinheiro! Muito milhões! E é com um sorriso que nos despedimos. Boa noite, bom fim de semana. Nós voltamos a ver-nos na segunda-feira. Se a cara é uma tradutora de emoções, seremos nós bons intérpretes do que a cara nos está a transmitir? A equipa de Freitas Magalhães tem passado os últimos anos à procura de respostas. Desta vez, a pergunta foi posta a bebés, entre os 4 e os 8 meses de idade. O bebé não diz, eu identifico, eu reconheço. Portanto, temos de ter em atenção algumas limitações próprias da investigação, mas que de facto indicam que os bebés mostravam-se muito mais quietos e mudos, por exemplo, não havendo qualquer reação não verbal a determinadas emoções. O que daí nós concluímos que de facto não há uma interação entre a emoção exibida e a emoção percepcionada pelos bebés. A conclusão está num trabalho que Freitas Magalhães irá agora apresentar no México. A partir da análise às reações de 40 bebés portugueses perante fotografias que retratam uma sequência de emoções, a investigação concluiu que há duas, totalmente opostas, que os bebés têm dificuldade de reconhecer: a alegria e a cólera. Verificamos que não há dificuldade no reconhecimento das outras emoções. Acontece, porém, é que nestas duas em concreto, os bebés evidenciam essa dificuldade, principalmente quando colocamos as emoções de forma sequencial, o que vem confirmar que, de facto, esta dificuldade não é apenas e só também dos bebés, porque os adultos também têm alguma dificuldade em identificar as emoções básicas, nomeadamente o desprezo e também o medo. Ideias que vão continuar a ser exploradas. A equipa de investigação da Universidade de Fernando Pessoa garante que há ainda um longo caminho a percorrer.
O estudo da relação entre a psicopatia e as emoções é mais um projeto ambicioso deste Laboratório de Expressão Facial da Emoção. Com ele pretende-se cadastrar a psicopatia em Portugal. O objetivo é saber quantos psicopatas existem no nosso país, fazendo uma avaliação psiconeurológica e verificar se há diferenças entre o cérebro de um psicopata e de um indivíduo normal. Vamos utilizar a psicometria, vamos utilizar também imagiologia de ponta, nomeadamente ressonância magnética funcional, para detectarmos estas diferenças que na literatura internacional aparecem diversas vezes. Por isso, este trabalho é pioneiro e vai demorar o tempo que for necessário. Nós estimamos que durante 5 anos é possível termos já resultados palpáveis desta investigação. Para Freitas Magalhães, só faz sentido fazer uma investigação se esta for prática, objetiva e estiver à disposição das pessoas. Desta forma, o estudo deve ter primeiro em conta a profilaxia do crime e depois tratar quem deve ser tratado. Há traços a nível esquelético ou muscular que indicam o tipo de personalidade das pessoas. Na área da psicopatia em Portugal ainda não são conhecidos estes traços, daí a realização deste projeto pioneiro no nosso país. Temos, é óbvio, algumas indicações de estudos feitos ao nível internacional e que, aliás, pode consultar neste último livro, Emotional Expression, The Brain and the Face, no qual colegas meus, nomeadamente britânicos, fazem um mapa exaustivo do rosto do psicopata. Nós vamos tentar fazer um paralelismo entre o rosto que é estabelecido e mapeado pelos meus colegas britânicos e também norte-americanos, fazendo um paralelismo com o rosto dos portugueses. Este laboratório também é pioneiro noutros estudos, como é o da literacia emocional. Este projeto, que está ainda à espera da aprovação do Ministério da Educação, foi desenvolvido porque, na opinião de Freitas Magalhães, as escolas portuguesas deviam ser mais emocionais. Os agentes educativos deveriam saber identificar e reconhecer as emoções básicas e utilizá-las no dia-a-dia. Um outro estudo está a ser desenvolvido desde 2013 e terminará em 2013. Uma década de sorriso em Portugal é o título deste projeto, que já analisou mais de 300 mil fotografias de jornais diários. Desta análise, conclui-se que o sorriso em Portugal está, por inúmeras razões, em decréscimo. Estará então o sorriso dos portugueses em vias de extinção? Fica a pergunta que só o futuro poderá responder. Estudar sorrisos em computador e em laboratório pode parecer estranho, mas é isso mesmo que se faz no de Expressão Facial e de Emoção da Universidade de Fernando Pessoa. Em 7 anos, os investigadores analisaram mais de 300 mil fotografias em jornais. Concluíram que o sorriso é um bem cada vez mais raro. Estes 5 rostos são de faces neutras. O que nós tentamos fazer é, através de um determinado laboratório, que são os jornais diários portugueses, tentar explicar uma realidade portuguesa quando se diz que os jornais são um espelho de um determinado país, porque revelam as notícias desse mesmo país. Agora temos algumas cautelas científicas que descartamos todas as fotografias que consideramos, à partida e depois da análise, que são falsas. Isso é, que toda a fotografia, toda a expressão que é em situação de pose é falsa. Esta imagem aqui é uma imagem que é provocada pela questão da luz. Fechou os olhos pela questão da luz, ele não está a sorrir por sorrir, está a sorrir porque é obrigado acaba por fechar os olhos, não é? Os políticos refletem mais essa ideia de crise também no sorriso. Opções de quem edita os jornais ou o reflexo evidente de um país mais entristecido são ideias em análise. Se ri-me. Não, eu nunca ando assim, de uma cara como às vezes se vê, não é? Estava disposto. Já é de si? Sim. Já. É. Foi uma essência. Temos 3 tipos de moderadores. A cultura, o contexto social, o género, o homem e a mulher e a idade, ou seja, as pessoas sorriem mais na idade reprodutiva e sorriem menos na idade da velhice. As mulheres sorriem mais do que os homens. É um dado importante a reter deste último estudo, é que as mulheres nesta altura também começam a sorrir menos e, por conseguinte, nos próximos 4 anos convém verificar, desde 2009 até 2013, se realmente há um decréscimo na exibição também por parte das mulheres. Se isso acontecer, nós vamos confirmar em absoluto, e o contexto social
tem uma influência forte na exibição ou inibição do sorriso humano. E se o sorriso, reflexo de bem-estar e felicidade, anda recalcado e inibido, pode ser um indicador preocupante pelos efeitos na saúde e interação social da população. Ainda assim, especialistas acreditam que o fenómeno não traduz necessariamente mais doenças, mesmo com Portugal no topo do consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Fala-se em crise ou não? Não. Não. E lá em casa com os pais? Não, quer dizer, as coisas mudaram um bocadinho, mas não de forma dramática. A ideia de quando um país está em crise ou uma situação económica difícil ou por qualquer outro motivo que isso se repercute imediatamente na saúde mental das pessoas e há mais situações de depressão não é completamente verdade, ou pelo menos não é completamente evidente. Não há dúvida que fatores dessa natureza afetam a saúde mental das pessoas, isso tem que se dizer, mas nem sempre se reage a essas situações. Muitas vezes, algumas situações de dificuldade desenvolvem o espírito de luta e muitas vezes o espírito de luta e o espírito de sobrevivência obriga, digamos assim, a ter menos sintomas de tipo depressivo. Andam a sorrir mais ou menos? A menos. Não parece. Ai, isso é nervoso. É. Mas então porquê que andam a sorrir menos? É complicado. Muito. Tive um filho que morreu. Portanto, a alegria não é muito, mas tem que se viver. Pode andar mais fugido em uns que outros, pode ser resposta ou reflexo aos desafios na vida. Dizem que o fado nos está na pele, que no ADN luso já há propensão para certa tristeza ou melancolia. Mitos ou coincidências em estudo nestes tempos de crise.